Beleza, galera? Então, boa noite para quem está assistindo a gravação aí depois. Seguinte, pessoal, a gente está aqui no meio pro final, né? Estamos na Web 5 OS 6, certo? Ordem de serviço 6, o que seria a SAP 6, certo? E a gente tem só mais uma web, né? Já está chegando no final da unidade curricular. Então, do mesmo jeito que foi as outras, lá no simulador, né? Tem o arquivo explicando a atividade aqui. Vai ser essa, tá? Ela vai ser feita lá no simulador, tira os prints e envia aqui no link da OS 6, beleza? Pessoal, percebam que a ordem de serviço 5, ela é presencial, certo? Então a gente vai pular a explicação dela, tá? E vamos direto para 6. A última web eu falei da 4, né? E agora vamos para a 6. São 3 arquivos. Tem um arquivo explicando o descritivo da SAP, outro arquivo que é o material de apoio, que explica como a SAP é feita, e uma folha de respostas, que é um arquivo do Word, tá? Já baixei esses arquivos para o meu computador, eles estão aqui, certo? Inclusive já estão abertos. E o simulador está aqui no conteúdo do curso. Simulador etapa 6. E aqui, pessoal, tem o conteúdo relativo ao simulador da etapa 6, beleza? Então vamos começar dando uma lida aqui no descritivo da SAP 6, certo? Então a SAP 6 é a implementar um circuito para amplificar o sinal elétrico de um sensor de temperatura. Não é um termopar, tá, gente? Está escrito termopar aqui, mas não é um termopar. Do tanque de cozimento para uma tensão de 0 a 10 volts, suportada pelo CLP. Então, primeiro, é um sensor analógico. Segundo, o CLP lê de 0 a 10 volts e não de 4 a 20 mA. Então aqui tem algumas coisas escritas da SAP, mas não é da atividade em si. Então a atividade começa aqui, descritivo no AVA. Então, implementar circuito para amplificar o sinal elétrico do sensor de temperatura. Tá? Então tem um tanque, imagina lá que vai ter um tanque lá na SAP. E, como você sabe, o tanque de cozimento é o local onde o produto será cozido a uma temperatura específica, dependendo da receita. O controle da temperatura é relativamente crítico e será feito por um CLP que irá adquirir a informação da temperatura desse tanque por meio de um sensor de temperatura, certo? O engenheiro Fernando escolheu um sensor de temperatura do tipo integrado, ou seja, ele tem encapsulamento de um transistor, devido ao baixo custo e seu sinal linear. Esse sensor já foi instalado no tanque de cozimento por outro colega da equipe e será ligado na entrada analógica do CLP, do quadro de comando do tanque de cozimento. Vide figura abaixo. Então, pessoal, tem o CLP aqui, entrada analógica de 0 a 10 volts e o sensor aqui, ó, no tanque. Beleza? Ele está bem aqui. Percebam o seguinte, pessoal, o sensor ele mede a temperatura da água que esquenta o tanque de cozimento. Então, o processo de cozimento aqui é tipo um banho-maria, certo? E aí, pessoal, tem uma plaquinha, um circuito no meio do caminho aqui, ó. Esse circuito aqui é o que vocês vão ter que fazer, beleza? Vou ver se eu consigo fazer uma. Tá difícil. Cadê a setinha? Ué. Aí. Aqui. Demorei, mas fiz a setinha. Então, esse aqui é um circuito para converter o sinal do sensor para o sinal de 0 a 10 volts, tá? Então, é um circuito que vai converter o range do sinal analógico do sensor, que varia entre os limites inferior e superior do sinal, tá? Para o sinal analógico do CLP, que lê entre os ranges de 0 a 10 volts, tá? Então a SAP é fazer esse circuito, beleza?
Como esse sensor de temperatura entrega uma informação com um nível de tensão bastante baixo, que não ultrapassa 2 volts, ou seja, o sensor ele manda até 2 volts para a plaquinha, beleza? Foi confeccionada uma placa de circuito impresso que permite amplificar este sinal para uma tensão entre 0 a 10 volts. Depois, o sinal amplificado deve ser enviado ao CLP. Seu serviço é finalizar a construção da placa desse circuito eletrônico, selecionando, dimensionando e instalando os componentes que estão faltando na placa, de modo a configurar corretamente o ganho do amplificador operacional para geração do sinal desejado. Esta atividade deverá ser realizada individualmente na oficina virtual da empresa, que é o simulador, beleza? Atividade: finalizar a construção do circuito elétrico de conversão que permitirá o condicionamento do sinal gerado pelo sensor de temperatura para ser enviado ao CLP de controle do tanque de cozimento. Para a execução desse serviço, você deve considerar as seguintes informações. Olha só. Na placa deve ser instalado um amplificador operacional LM358 com encapsulamento DIP-8, que deve ser configurado como não inversor. Pessoal, seguinte, DIP-8, encapsulamento DIP-8 é o formato físico do componente, tá? Esse aqui é um circuito integrado de 8 perninhas, por isso que chama DIP-8. LM358 é o código do componente, é o modelo do componente, beleza? E ele é um amplificador operacional e ele vai ser ligado na configuração não inversor. O que é isso, galera, não inversor? Ele pega o sinal de entrada, amplifica e não inverte. Porque tem configurações de ligação do amplificador operacional que pega o sinal de entrada e inverte ele, entendeu? Então, por exemplo, se ele está subindo, ele vai passar a descer, entendeu? Na saída, amplificado, né? Então, ele aumenta o nível e inverte a... Não é inverter a polaridade, tá? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, ele inverte a polaridade, beleza? Mas ele inverte o formato da onda, tá? É como se ele desse uns 180 graus numa senoide, beleza? Não é o nosso caso, né? Ele é uma configuração não inversora. Foi instalado no tanque de cozimento o sensor de temperatura que tem o formato de circuito integrado do tipo X, que é uma variável que vai ser preenchida na hora de você fazer o simulador, beleza? O tipo do seu sensor vai aparecer aqui, nesse tipo X, no lugar do X, tá? Com encapsulamento TO92. Do mesmo jeito que o DIP-8 é o formato do AmpOp, do amplificador operacional, TO92 é o formato físico desse sensor, tá? É o formato físico daqueles transistores, tipo BC357, né? 347, beleza? É um desenho parecido com esse aqui, ó. Com esse carinha aqui, tá? Então esse sensor será posteriormente ligado a essa placa, certo? Veja a imagem do sensor. Então esse sensor ele fica dentro do encapsulamento da sonda que foi adaptada para ele. Geralmente uma sonda dessa tem um termopar ou um PT100, né? Que é aquela resistência que dá 100 ohms ou 100 kΩ a 0 graus, uma coisa assim, né? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí. Acho que é 100 ohms. É esse aí mesmo. Essa sonda adaptada aí parece um PT-100, inclusive. É, Pelos que eu conheço. E é parecido muito com a da marca Zurich. Zurich, isso. o cara dá até Parecidíssimo. marca. Que é isso? É isso aí. Então, o circuito amplificador deve condicionar o sinal de forma a enviar uma tensão Z, vai ser uma tensão que vai depender da SAP, certo? Ou seja, o sinal do CLP varia de 0 a 10. A tensão que vai aparecer no lugar desse Z vai ser uma tensão no meio ali. E essa tensão vai ser enviada ao CLP quando a temperatura do tanque de cozimento estiver em Y graus, que vai ser outra variante
da SAP, beleza? Vai aparecer uma temperatura aqui. Nessa temperatura, o Ampiop tem que enviar ao CLP a tensão que vai aparecer escrita aqui, certo? Com uma tolerância de até 5%. Verifique no almoxarifado a fórmula da tensão fornecida pelo sensor em função da temperatura e ajuste o ganho do amplificador para obter o sinal desejado. Então, você vai inserir resistores na placa para configurar o ganho através do circuito eletrônico do seu Ampiop, do seu amplificador operacional, para que, na temperatura dada, ele envie uma tensão Z ao CLP, certo? A placa... Não, pode falar, pode explicar. Pode perguntar. Não, é porque você estava falando que parece um PT-100, mas o PT-100, ele, como é que se diz? Ele faz uma... Ele gera uma energia, então no caso ele teria só dois fios, ele não teria três, ele, igual esse sensor aí. É, exatamente. Esse carinha aqui ele é um pouquinho diferente, certo? Ele passa corrente num dos polos, né? Isso. Ou positivo ou negativo. Exatamente. Agora a gente chega nesse carinha. Não, beleza. A placa é genérica e foi criada para permitir configurações diferentes do circuito de amplificação. Você deve dimensionar, selecionar e inserir resistores nesta placa de modo a configurar corretamente o ganho do amplificador operacional para a geração do sinal desejado. Após o término do serviço, faça sua entrega clicando no ícone e depois em OK. Beleza? Lá no simulador, para o simulador corrigir a sua atividade e dar a nota, tá? Não é a nota do AVA, lembrando que a nota é eu que dou. A nota do simulador é a nota da avaliação do simulador, beleza? Que vai de 0 a 100. Os resistores deverão ser inseridos nas posições comp 1, 2, 3 e 4. São as posições de componente lá. E importante, algumas dessas posições ficarão vazias e outras interligadas por pontes de fios, jumpers. Ou seja, vão ter algumas posições que não vão ter componente, dependendo da configuração do seu simulador, beleza? Eu acho que a configuração de componente não vai variar. O que vai variar é o valor deles, né? Então aqui é o material disponível, que é a placa de circuito impresso, componentes eletrônicos disponíveis no almoxarifado, que serão utilizados para montar esse circuito. Agora começa a descrição das variantes, né? Então, o tipo do sensor, ele pode ser um LM35DZ ou um MCP9701. Pessoal, vamos lá. Vou abrir o Google aqui para pesquisar esse LM35. LM35. Ele é um sensor muito utilizado com Arduino, né? Ó, até aparece fotinha dele ligado no Arduino já. Aqui, ó. Um Arduino aqui, outro aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Esse é a configuração de pino dele. Então, ele é alimentado com a tensão. E no pino 2, sai uma tensão de acordo com a temperatura que tiver dentro dele, beleza? Então, ele é um sensor de 3 pinos, certo? E parece um transistorzinho, mas não é, beleza? Voltando lá, pode ser um desses dois modelos, beleza? O MCP9701, deixa eu pegar ele aqui na internet para vocês verem o formato dele. Ele tem o mesmo formato, tá? Olha lá, é esse carinha aqui, ó. Ele tem desse formato aqui também, ó. Mas o que a SAP está trabalhando é esse aqui, beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Cada sensor tem a sua fórmula de tensão para converter a temperatura que ele está lendo numa tensão de saída. Essa é a fórmula para cada sensor, tá? Então, pessoal, LM35, a tensão de saída do LM35 não é a tensão da placa. Lembrando que a tensão do LM35 alimenta o Ampiop e o Ampiop alimenta o CLP, beleza? Então, a tensão de saída do sensor é igual a 0,01 vezes a temperatura, onde T é a temperatura do tanque em graus Celsius, beleza? Não vai colocar um grau Fahrenheit aqui não, viu, gente? Então, é 0,01 vezes
T, né? Se for o MCP 9701, é 0,0195 vezes a temperatura mais 0,4, tá? Então, por exemplo, se a sua SAP está escrita assim, aqui ó, as variantes. Variante Y define a temperatura de corrigimento de referência para definição do sinal a ser enviado do CLP. Pode ser um desses valores aqui, ó, de 40 graus a 70 graus Celsius. E a variável Z define um valor de sinal a ser enviado para o CLP, que é a saída da placa, de 4, 5 ou 6 volts. Então a sua SAP ela pode vir, por exemplo, da seguinte forma. Quando o tanque de temperatura, ou quando o tanque de cozimento der 45 graus, o sensor LM35 vai enviar tantos volts para a sua placa, que o amp-op vai pegar e amplificar para enviar 5 volts, por exemplo. Suponhamos que seja 5 volts, certo? Então, você primeiro, né, vai usar a fórmula do seu sensor para ver qual que é a tensão de saída do sensor que vai entrar no amp-op, para depois calcular os resistores de configuração do amp-op. Beleza? Vamos continuar aqui. Essa, pessoal, é a plaquinha, beleza? Essa plaquinha que está desenhada aqui, certo? Então, pessoal, não vou ler esse texto aqui, não. Vamos dar uma analisada na plaquinha, porque esse texto aqui é praticamente a mesma coisa do que a gente leu, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Deixa eu dar um zoom na placa aqui. A placa vai vir com alguns componentes colocados, por exemplo, os conectores de parafuso, de borne, para ligar as fontes e o sensor de fora, certo? Diodo, esse aqui tem um diodo, vai vir com esse diodo. Esses circuitos aqui, ó. Opa! Esses circuitos aqui, 7805 e 7810, são reguladores de tensão. Vai vir na placa já configurada, certo? O que não vem na placa? Comp 1, 2, 3 e 4. E esse cara aqui, ó, que é o amp-op. Beleza? Amp-op, você vai ter que pegar do almoxarifado e colocar aqui. LM358. Pronto. Aí, pessoal, reparem no chanfrado, beleza? O amp-op ele tem posição para encaixar, tá? Encaixem o desenho do chanfrado igual o desenho do componente, tá? Aí, galera, vocês vão selecionar os transistores, não, os resistores ou jumpers para colocar nos componentes 1, 2, 3 e 4, dependendo da configuração, beleza? Então aqui, componentes já existentes no almoxarifado do simulador, lá no almoxarifado tem esses componentes, só que você não vai usar, né, todos. Aqui, galera, é o datasheet do LM35, beleza? Se você clicar nesse link aqui, você abre a folha de dados do LM35. Minto, não colocaram o datasheet. Botaram um link nada a ver. 3D Warehouse, nada a ver esse link aqui. Era para ser uma imagem do LM358 e não o datasheet. Pessoal, quem quiser olhar o datasheet dele, só vir no Google aqui, está datasheet LM358. Lembrando que ele é o amplificador operacional, tá? LM358. Abre aqui. Pessoal, só tem um BO, só tem um probleminha. Tá em inglês, beleza? Eu não sei se tem um português, datasheet LM358 português. Eu acho que deve ter. Vamos ver. Não, também tá em inglês. Falhou, hein, galera? Folha de dados. Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir os links. Só ir abrir os links que uma hora acha. Realmente, tá em inglês também esse aqui. Eu não achei. Mas você acha muitos sites informando sobre o componente, tá? Aqui tem imagem dos pinos dele, para vocês analisarem lá a conexão da placa, né? No que cada pino tá ligado, beleza?
Tem aqui. Aqui no datasheet dele também tem, certo? Aqui, ó, ele tem dois amp-ops dentro do mesmo circuito, tá? Isso aqui, galera, é o que seria os componentes, o circuito interno do chip, tá? Formado desse jeito aqui por esses transistores. Aqui estão os dados dele, certo? Mas isso aqui você não vai precisar para SAP, tá? Algumas curvas características dele, as configurações que podem ser ligadas, né? As fórmulas utilizadas para calcular, beleza? Então vou fechar o datasheet aqui, vamos voltar lá para o arquivo. Certo? Então, parametrização das variantes desta OS. Componentes fixos na placa, os componentes que eu falei, certo? Componentes inseridos pelo aluno, componente 1 a 4, podem ser vazio ou ter resistores ou ter um jumper, certo? Aqui está explicando sobre a sonda de novo, do tipo X, que pode ser esses dois aqui, conforme a gente já viu lá em cima. O texto aqui está sendo repetido, certo? E o arquivo acabou, beleza? Ah, não, tem as fotos aqui, né? Pessoal, você tem que tirar print dessas telas aqui, ó, para mandar lá no arquivo de respostas para eu corrigir, beleza? Aqui, galera, não tem o resultado do simulador, mas eu preciso do resultado do simulador porque não dá para ver por essas fotos o que vocês fizeram em algumas coisas, beleza? Eu consigo ver se vocês colocaram o componente certo ou não, mas valores de componente eu não consigo olhar aqui. Por isso que eu preciso do resultado do simulador, tá? Então, construam toda a placa, tiram os prints, envia nessa tela aqui, depois que você colocar todos os componentes aqui, ó, todos os componentes aqui na placa, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Aliás, você vai colocar os componentes na placa, depois tira print de todas essas telas aqui, ó, de todas as telas. Depois que tirou print, aí você clica aqui. E aí o simulador vai te avaliar e você tira o print de toda a avaliação do simulador e posta lá no arquivo junto com essas imagens, beleza? Senão eu não consigo avaliar em alguns aspectos, tá? Por que isso é importante, galera? Porque se você tirar uma nota baixa no simulador e não tiver com essa avaliação, eu não vou conseguir avaliar direito. E isso, consequentemente, vai reduzir a sua nota, tá? Então, se eu conseguir avaliar exatamente o que você errou, porque na avaliação do simulador ele fala exatamente o que você errou, eu vou conseguir avaliar se foi um erro meio bobo, tá? Se for, aí eu tiro pouca nota ou às vezes eu nem tiro, tá? Então, por isso que é muito importante ter o print do resultado, beleza? E aí, galera, vamos agora para o material de apoio. Pessoal, essa SAP é um pouquinho complicada, tá? Parece fácil, mas ainda não, viu? Então, pessoal, primeira coisa, calcular a tensão de saída do amp-op para dada temperatura. Amp-op não, perdão. Sensor de temperatura. Calcular a tensão de saída do sensor de temperatura para dada temperatura, que vai, né, variar de 0 a 2 volts, saída do sensor de temperatura, de acordo com os parâmetros dados no seu simulador. Feito isso, galera, você vai vir aqui mais para baixo, solução. Feito isso, pessoal, você vai fazer o seguinte para calcular os componentes 1, 2, 3 e 4. Componente 1 não deve ser preenchido. Se algo for colocado aqui, há um erro. Então, não coloca nada no componente 1. Tá? Componente 2 deve ser um jumper. Beleza? Tem um jumper no 2 ou um resistor de 1000 ohms ou menos. Componente 3 é um resistor que você vai calcular e o 4 é outro resistor que você vai calcular, certo? E o 5, pessoal,
é o LM358 que você vai pegar. Primeiro de tudo, pega o LM358 e coloca na placa. Beleza? Aqui está falando só para colocar o componente na posição certa, o sinalzinho que eu falei, beleza? Que aqui eles chamam de rebaixo no CI. E agora, pessoal, vamos calcular as resistências, tá? Lembrando que o comp1 não tem nada, comp2 é um jumper, componente 3 é o resistor que a gente chama de RF, e o componente 4 é o resistor que a gente chama de RI. Y é a temperatura de referência do tanque de cozimento em tantos graus Celsius para definição do sinal a ser enviado ao CLP. Essa temperatura é fornecida no OS, que é a temperatura que o OS vai falar, olha, em Y graus você tem que enviar... cadê? Em Y graus você envia Z volts para o CLP, tá? Então, pessoal, primeiro de tudo, cálculo da tensão enviada pelo sensor quando a temperatura atingir a temperatura de referência Y, certo? Pessoal, isso aqui, pessoal, é uma conta que só está repetindo essa conta de cima aqui, ó. Essas duas fórmulas, pessoal. Ele só está generalizando essas duas fórmulas, tá? É a mesma. Vout é o VR. É igual ao um valor vezes a temperatura mais um outro valor. Se for MCP, esse outro valor é 0,4. Se for NM35, esse outro valor é 0, né? Que fica só esse valor vezes temperatura mais 0, que é a mesma coisa, certo? Então ele está generalizando os dois sensores nessa fórmula, beleza? VR, a saída do sensor, é igual a VC, que é uma constante do sensor vezes a temperatura, mais uma tensão inicial, certo? Para o LM35 é 0, esse VIN, beleza? Para o outro sensor é 0,4. Olha só aqui, ó, VIN para o LM. Para o LM35, VC é 001 e o VN é 0. Para o sensor MCP9701, VC é 00195 e o VN é 0,4. Então, se você pegar esses valores aqui e jogar nessa fórmula aqui, você vai ver que vai dar a fórmula lá de cima, que eu acabei de mostrar para vocês no arquivo. Então, pessoal, você vai calcular a tensão de saída do sensor. Depois, você vai calcular o ganho, esse G' aqui, esse apóstrofo no G, a gente chama de linha, tá? Então, isso aqui a gente chama de G'. É só um nome de uma variável, tá? Não preocupa com o significado disso daqui, não. É só o nome da variável para você guardar um valor para fazer conta. Beleza? Então, cálculo do ganho desejado para se obter a tensão desejada para envio de CLP. É Z dividido pelo VR que você calculou aqui em cima. Beleza? Aí, ele só substituiu a fórmula no lugar do VR. Então, vai ser esse o valor do ganho. Beleza? O que é o Z, galera? É o valor do sinal de tensão a ser enviado para o CLP. Então, dessa forma, você consegue achar qual que é o valor do ganho do seu circuito. O que é o ganho, pessoal? Sinal de entrada vezes o ganho é igual ao sinal de saída, tá? Sinal de entrada vezes o ganho é igual ao sinal de saída. O sinal de entrada é o sinal do seu sensor, sinal de saída é o sinal que você vai enviar para o CLP. Então, você tem que calcular o ganho para configurar o seu amplificador para o ganho desejado, né? Para o sinal de entrada, quando o sinal de entrada for de acordo com o que você calculou na equação aqui, vai sair o sinal de saída de acordo com o que está pedindo na SAP, que é o valor de Z, tá? Então, calculado o ganho, pessoal, agora você tem que calcular os resistores, beleza? Que é o RF dividido por RI1 mais RF sobre RI. Traduzindo aqui, né, fica 1 mais o valor do resistor
componente 3 dividido pelo componente 4, beleza? Você vai escolher esses valores de resistores de tal forma que o seu ganho, pessoal, ele tem que dar o ganho que você calcular dessa equação aqui, ele tem que dar próximo do ganho que você calculou aqui em cima. Porque esse aqui, olha só, galera, esse aqui é o ganho que você quer. Esse aqui é o ganho que o seu amp-op vai dar. Os dois têm que ser igual, tá? Então, você vai escolher dois resistores de tal forma que, colocados eles nessas posições e feito essa conta aqui, 1 mais componente 3 dividido pelo componente 4 vai dar esse valor G duas linhas, né? Esse ganho que o amp-op vai dar. Esse ganho tem que ser igual ou aproximado do ganho que você quer, tá? Aí, pessoal, se o módulo de... O que é o módulo de? É um valor que é sempre positivo, tá? Ou seja, você vai pegar o ganho que o seu amp-op dá, que é o G duas linhas, menos o ganho que você quer, que é o G linha. Se você diminuir os dois e der menor do que 10%, o que é 10%, galera? 10% é 0,01, tá? Se essa conta der 0,01 ou menor, é porque os seus resistores estão bons. Se você fizer essa conta, o ganho que o amp-op está dando, menos o ganho que você quer e der maior que 0,1, é porque os seus resistores estão ruins, tá? Se o seu ganho aqui, ó, se o seu G duas linhas, que é o ganho que o amp-op está dando, der maior do que o G linha, você tem que diminuir RF ou aumentar RI. Se o seu ganho der menor, você tem que aumentar RF ou diminuir RI, tá? De novo, você quer calcular... Oxi, acho que aconteceu um acidente aqui na rua. Continuando, né? Você quer calcular o ganho do seu amp-op através dos resistores RF e RI. Você quer que esse ganho seja o valor desse ganho aqui que você calculou aqui em cima, o G'. Então, você vai escolher dois resistores para calcular o ganho do seu amp-op. Se esse ganho der maior do que o ganho que você quer, você tem que diminuir RF para diminuir o valor desse ganho, porque ele está maior do que o que você quer. Ou aumentar RI para diminuir esse ganho, porque ele está maior do que você quer. Se esse ganho ele der menor do que o ganho que você quer, você tem que aumentar RF para aumentar ele, ou diminuir RI para aumentar o G duas linhas, certo? E aí, galera, quando você chegar no... Você escolher os dois resistores que o G duas linhas dê igual ou bem próximo do G linha, esses resistores estão bons, tá? Lembrando que tem que dar uma diferença de no máximo 10%. Pode ser menor, tá? Mas no máximo 10%. Os resistores instalados na posição COMP3 e COMP4 estão adequados para o amplificador operacional, gerando o sinal de tensão correto ao CLP. Caso essa diferença seja menor ou igual a 0,5, você vai tirar um 10, um 100, aliás, no simulador. Se essa diferença tiver entre 5 e 10%, aí você vai tirar um 90, 95, tá? Pessoal, feito isso, a SAP está pronta, é só tirar os prints e enviar lá, beleza? E é isso aí, galera. Essa é a SAP. Fechou? Vou interromper a gravação agora, o pessoal tira dúvida. Valeu? Falou para quem estiver me assistindo aí online.